Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Conforme eu havia prometido que ia resolver as questões de matemática da VUNESP do cargo de orientador social do concurso público de Ferraz de Vasconcelos. Este vídeo é muito importante a quem vai fazer a prova de professor, sim, de professor em Guarulhos, que é a VUNESP, que vai ter matemática, e também para quem vai fazer as provas de Osasco para o cargo nível médio ou outros cargos que exijam matemática da VUNESP. Vamos responder aqui 10 questões. Vamos lá. Primeira questão. Uma obra recebeu 18 caixas de certo azulejo, que foram totalmente divididas entre 3 instaladores. Almeida recebeu o dobro da quantidade de caixas que Luciano recebeu. E Vander recebeu 2 caixas a menos que a quantidade que a Almeida recebeu. Se cada caixa tem 12 unidades, então a quantidade de azulejos que Luciano recebeu nessa distribuição foi igual a... Bom, primeiro vamos descobrir quanto que Luciano recebeu de caixas. Depois a gente vê os azulejos. Qual a estratégia que a gente pode usar aqui, né? Vamos pensar uma maneira de conseguir responder a questão, tá certo? Então, são 18 caixas de azulejo. Quem são os rapazes? Almeida, Luciano e Vander, né? 18 azulejos. Se fosse dividido igualmente, cada um ia ter 6, né? Vamos lá, cada um ia ter 6. Então, 6 aqui por A, 6 por L e 6 por V. Certo? Então aqui fala, Almeida recebeu o dobro da quantidade de caixas que Luciano recebeu. Então, Almeida recebeu o dobro de Luciano. Então vamos imaginar aqui, vamos baixar 2. Vamos baixar 2 do Luciano, né? Ele não pode ter 6. Então, vamos deixar aqui Luciano com 4. Eu já resolvi uma questão parecida com vocês aqui no canal, usando essa tática, né? Dá para fazer porque a gente tem as respostas, aí fica tranquilo. Então, 4 do Luciano. Se o Luciano tem 4 e Almeida tem o dobro, seria 8. 8, né? E o Vander recebeu 2 caixas a menos que a quantidade de Almeida. E Vander com 6. Aí basta a gente contar para saber se deu 18, né? 6 mais 4 é 10, mais 8 é 18. Aqui o que ele pergunta? Qual a quantidade de azulejos que Luciano recebeu? Luciano, foram 4 caixas. Cada caixa tem quanto? 12 unidades, né? 4 vezes 12 é igual a 48. Letra A é o gabarito. Próxima questão. Glauber e Vasco trabalham em um mesmo local, sendo que Vasco começou a trabalhar depois de Glauber. Sabendo que o número de meses de trabalho de Glauber é hoje igual ao quádruplo do número de meses de trabalho de Vasco, daqui 6 meses, se ambos continuarem trabalhando no mesmo local, o número de meses de trabalho de Glauber será o triplo do número de meses de trabalho de Vasco. Desse modo, o tempo de trabalho de Glauber nesse local é hoje igual a... Bom, primeiramente, trabalhando com eliminação, você vai ter que dividir o valor total, que eles dão as respostas aqui, por 3. O 44 aqui, ó, não é múltiplo de 3. Não tem como dividir por 3. Então, a letra C já não é. Já ajuda um pouco, né? E aí, o que a gente pode fazer? A conta inversa. A conta inversa, aí você escolhe se você começa do maior para o menor, do menor para o maior. Vamos começar. Eu vou começar do menor para o maior, para você ter uma noção aqui, né? Então, suponhamos que Glauber tem 36 meses agora. Isso significa que são 3 vezes a mais do que o Vasco, né? Então, 36 dividido por 3 é 12. 12. 6 meses atrás era 30, né? 36. Né? Você tem que baixar 6 para cada um. Deu 5 vezes a mais. Então, a letra A não é. 42 dividido por 3 é igual a 14, né?
14. 42 menos 6 é igual a 36. 14 menos 6 é igual a 8. Isso vai dar quanto? 36 dividido por 8 vai dar 4, alguma coisa. Não dá, né? Então tá errado também. 44 já foi eliminada. 48 dividido por 3 é igual a 16. 48 menos 6 é 42. 16 menos 6 é 10. Isso dá 4,2. Né? Não dá 4 redondo. Então não é. São 54. Vamos lá. 54 dividido por 3 é igual a 18. Tive que usar a calculadora aqui que deu um branco. 18. Tá? 54 menos 6 é 48. 18 menos 6 é 12. 48 dividido por 12 é igual a 4 redondinho. Então, a letra D, E de escola é o gabarito. Mas você poderia ir pela maior. E pelo número maior eu consigo o resultado logo de cara. Mas o objetivo aqui, pelo menos esse vídeo que eu faço, é você encontrar a resposta. Próxima questão. Uma grande rede varejista tem lojas instaladas em todas as regiões do Brasil, sendo que 60% delas estão na região sudeste. Sabendo-se que 70% das lojas da região sudeste estão concentradas no estado de São Paulo e que nos outros estados da região há um total de 45 lojas, desse modo é correto concluir que o número total de lojas dessa rede varejista em todo o Brasil é de... Então, vamos descobrir quantas lojas tem no Sudeste, porque ele deu um número aqui, 45 lojas, o restante do Sudeste, com exceção de São Paulo. E aí já dá uma pista para a gente aqui. Então, sabe-se que 70% das lojas da região Sudeste estão concentradas no estado de São Paulo. Então, 45 na região Sudeste representa 30%. Então, quanto que representa 70%? A gente pega e faz 45 vezes 70. 45 vezes 70. Tem que ir por cruz aqui, dividir por 30. 105. 105 aqui é o quê? 70%. 70%, né? Daí tem que somar mais 45 para dar o 100%. Então, 150. 150, região sudeste, certo? Agora a gente precisa descobrir o resto do Brasil. Ele pede quantas que tem no Brasil todo. 60% fica no sudeste. 150 lojas no sudeste são 60% do total. A gente precisa descobrir 40%, né? Depois somar os outros 40%. Quanto que é 40%? 150 vezes 40 dividido por 60. 100. Então, 100, que é os 40%, mais os 60%, que é 150, vai dar 250. O gabarito é a letra B. 150 lojas no Brasil, 250, aliás, no Brasil inteiro. Próxima questão. Em uma caminhada, a distância percorrida por Giovanni é igual a 4/5 da distância total percorrida por Elias. Sabe-se que Elias percorreu 2/5 da distância total em ritmos mais acelerados e os 1.800 restantes em ritmo mais lento. E é correto afirmar que a diferença entre as distâncias totais por Elias e Giovanni foi igual a... Então, Giovanni correu menos que Elias. Esse é um ponto principal aqui. Foi 4/5 do que ele correu. E Elias correu 2/5 em ritmo acelerado e o restante 1.800 metros em ritmo mais lento. Aqui a gente já pode tirar algumas conclusões. Quais? Bom, se 2/5 ele correu em ritmo mais acelerado, 3/5 é igual a 1.800. Então, se 3/5 é igual a 1.800,
quanto que é 1/5, né? Você pega 1.800, divide por 3, isso é igual a 600. 1/5 é 600. 5/5 vezes 5 é igual a 3.000. Então, Elias percorreu 3.000 a distância, tá? Não sei se deu para entender aí, mas se 3/5 são 1.800, isso significa o quê? 3 pedacinhos de 5 dá 1.800. Tá? Esta é a ideia. 3 pedacinhos de quinto dá 1.800. Então, 1/5, você descobrir 1/5, você divide por 3. Tá? Vai dar 600. Aí para você descobrir a distância total é 5/5. Aí você multiplica por 5. Tá bom? É assim. E cai muita questão da VUNESP assim. Muita. Sempre cai. Então aí você tem que descobrir quanto que Giovanni correu. São 4/5. Muito fácil, né? 4/5 do que o Elias correu. Então, 1/5 é 600. 4/5 é vezes 4. 2.400. Aí quer saber qual que é a diferença percorrida entre um e outro. 3.000. Um e outro, né? 3.000 menos 2.400 vai dar 600 metros. 600 metros foi a diferença. As alternativas estão em quilômetro. Basta você converter, você divide por 1.000, vai dar 0,6. Gabarito é a letra C. Próxima questão. Esta aqui eu tive que pedir ajuda aos universitários, eu não consegui responder. Confesso, tá? De primeira mão, mas eu fiz uma revisão e aí encontramos a resposta, tá? Considere um bloco com a forma de paralelepípedo reto, retângulo de base quadrada, conforme mostra a figura. Então aqui você tem a figura do paralelepípedo. E aí o que você precisa descobrir aqui, né? Olha só, se o volume desse bloco é 9.000 centímetros, então a soma das áreas das suas faces laterais é igual a, primeiramente, você vai ter que descobrir a área, né? A área disso aqui, porque, olha só, o volume é igual a área vezes a altura, tá? A área da base vezes a altura. Você já tem a altura aqui e você tem o volume. Então, volume, vou pôr aqui desse lado. O volume é 9.000. 9.000 é igual a área da base vezes a altura. X ao quadrado, né? Vezes 40. Aí você deixa aqui x ao quadrado, 9.000 dividido por 40. X ao quadrado é igual 9.000 dividido por 40 é 225. X ao quadrado é igual a 225. X é igual a quanto que é 225? Na raiz quadrada é 15, né? 15 vezes 15 é 225. Vou pôr aqui a raiz, ó, 15. Então, x aqui é 15. 15, 15. A soma das áreas das suas faces laterais é igual a... Então, precisa somar as faces laterais. Então, aqui, qual que vai ser a área da face? Não é a parte de baixo, é a parte do lado aqui, né? Essas partes do lado, as faces laterais. Então, vai ser 15 vezes 40. 15 vezes 40. Isso vai ser igual a quanto? 15 vezes 40 é igual a 600. 600 centímetros quadrados. Ele tem 4, né? Essa imagem tem 4 faces laterais. Então é 600 vezes 4. Que é igual a 2.400 centímetros quadrados. Letra D é o gabarito. Próxima questão. A cada 3 instalações iguais completadas, a quantidade de fio utilizada excedeu a quantidade prevista inicialmente em 2,7 metros. Nessas condições, para 11 dessas mesmas instalações,
completados, a quantidade de fio utilizada excederá a quantidade prevista inicialmente em... Aqui é muito fácil responder essa questão, tá? Em 3 instalações excedeu 2,7. Vamos descobrir quanto que excedeu em cada instalação. Você descobre uma para depois fazer com 11, né? Quer saber se continuar assim 11, vai acontecer o quê? Então você descobre o que acontece com uma instalação. Aqui vai dar 0,9. Ou você poderia fazer assim, 27 dividido por 3 é igual a 9. Depois você divide por 10. Tá bom? E aí ficou muito fácil. 9 vezes 11 é igual a 99. Você divide por 10. 9,9. Gabarito é letra E. Próxima questão. Considere uma placa metálica de formato retangular. Sabe-se que a medida do seu comprimento e a medida da sua largura tem soma igual a 42 centímetros. E estão na razão de 5 por 2, nessa ordem. Nessas condições, a área dessa placa é... Então, quando você trabalha com razão e proporção, 5 por 2, né? Que a gente tem aqui 5 por 2. E essa é a razão que determina a soma desses dois valores. A soma desses dois valores dá 42. A diferença deles tem uma proporção de 5 por 2. Para cada 5 centímetros de A, vamos dizer assim, equivale a 2 de B. E assim sucessivamente. Como é que você faz para descobrir quanto que vale um e outro? Você pega 42 e divide pela quantidade aqui da razão. Você soma as duas, ó, divide por 7. Vai dar quanto? Vai dar 6. É para você descobrir o número total. 6 vezes 5. Você multiplica pelo de cima aqui. 30. 6 vezes 2. 12. Então, esta é a diferença. Você pode ver que somou 30 com 12 dá 42. Tá certo? Qual que é a área da placa? 30 vezes 12 é igual a 360. Letra A é o gabarito. Próxima questão. Uma empresa utilizou as máquinas A, B e C para a produção de um lote de certa peça. Os tempos de trabalho de cada máquina na produção deste lote estão relacionados à tabela em que os tempos de B e da máquina A estão representados por X e por um submúltiplo de X, respectivamente. Então aqui você tem a tabela, você tem aqui a máquina A, o tempo trabalhado, a máquina B, o tempo trabalhado de X, e a única que tem um tempo determinado mesmo, trabalhado, é a máquina C. Sabendo-se que a média aritmética dos tempos de trabalho das máquinas é igual a 870, é correto afirmar que na produção desse lote de peças a máquina A trabalhou durante, então ele quer saber quanto que a máquina A trabalhou. E ela tem uma incógnita aí, 1,2 vezes X. E a gente precisa descobrir. Bom, a média aritmética. Média aritmética é a soma das entradas dividido pelo número de entradas. Por exemplo, 3 valores entraram, você soma os 3, divide por 3, você tem a média aritmética. Então, a média aritmética são 870 minutos. Isso significa o quê? Que 870 vezes 3 vai ser igual a quantidade de tempo total aqui, ó, desses camaradas. Então vamos lá, 870 vezes 3 é igual a 2.610. 2.610 é o que? É o total, o geral aí. Mas a gente pode tirar fora o 564. Porque ele já está aqui e a gente vai trabalhar só com A e B. O 2.610 menos 564 é igual a 2.046. Esse é o número que a gente vai trabalhar aqui. 2.046. Então, a soma dos dois aqui vai dar 2.046. Veja como que está a situação aqui. Então, você tem 1,2 x, né? Mais 1x vai ser igual a 2.046. A gente vai descobrir o valor de x. Então, 1,2 x mais 1x vai dar 2,2x igual a 2.046. Agora é só dividir 2.046 por 2,2 que a gente vai descobrir o valor de x, né?
que seria dividido por 22, né, se você fosse fazer na prova, e depois dividir. Depois multiplicar, aliás, por 10. Né? 930. Então, x é igual a 930. Então, a B foi 930. Vamos colocar aqui. 930. Agora ficou fácil, né? 930 vezes 1,2, né? Ou, na prova, vezes 12. Agora sim, divide por 10, né? Dá 1.116 minutos. 1.116 minutos. Nas alternativas, você tem o tempo em horas. Você não vai ter em minutos. Aí fica a situação que você precisa converter. Como que você converte minutos para horas? 1.116 você divide por 60. Porque cada hora são 60 minutos. Dividir por 60 vai dar 18,6. Mas, 18 horas e 06? Não. Esse vírgula 6 é vírgula 6 de hora. Ou seja, é 60 vezes 0,6 ou vezes 6, que vai dar 360, dividir por 10, tá? Que vai dar 36. Né? Porque esse vírgula 6 é 0,6 de hora, que seria 36 minutos. Tá bom? E é isso. É letra E, né? E é o gabarito. 18 horas e 36 minutos. Próxima questão. Damião tem 2 canos de cobre de comprimentos diferentes. Sabe-se que o comprimento de um deles é igual a 3/5 do comprimento de outro, e que a soma dos comprimentos de ambos é igual a 2,08 metros. Damião pretende dividir os 2 canos em pedaços de comprimentos iguais, sendo esse comprimento o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço. Nessas condições, o número de metros obtidos por Damião dessa divisão será igual a... Bom, vamos ter que calcular aqui os valores dos canos primeiro. 2,8, vamos passar isso para centímetro e deixar 208. Vamos deixar 208 e aí vamos ter que fazer a conta. Um deles, então vamos deixar assim, que o A, cano A igual a 3/5 do B. E a gente que sabe aqui que A mais B é igual aos 208, né? Aí vai ficar, então, 3/5 de B mais B igual a 208. A gente pode eliminar aqui o número que está embaixo, tá? Multiplicando por 5. Então, 5 vezes 3 é 15, dividido por 5 é 3B. 3B mais 5B, né? 5B igual a 5 vezes 208. 208 vezes 5, 1040. Aqui 3B mais 5B é 8B. 8B é igual a 1040. B é igual a 1040 por 8. O B é 130. Então, se o B é igual a 130, quanto que é o A? 208, né? 208 menos 130, 78. Aí ele fala aqui: Damião pretende dividir os 2 canos em pedaços de comprimentos iguais, sendo que esse comprimento o maior possível. Quando fala assim, sendo esse comprimento o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço, isso é MDC, o máximo divisor comum. A gente vai fazer como se fosse o MMC, só que a gente calcula a maior divisão possível, né? Então, 130 e 78, a gente tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Não pode ser um de cada vez, tem que ir os dois ao mesmo tempo. Então, 2, aqui vai dar 65, e aqui vai dar 39. Aí, se você for analisando o número menor, que vamos dizer assim, que
vai dividir os dois ao mesmo tempo, é o 13. 13, aqui vai dar 5. E aqui vai dar 3. Aí o MDC vai ser o quê? Neste caso aqui, o que sobrou? 5 mais 3. Porque que ele pergunta aqui? Sendo o comprimento o maior possível, de modo que não reste nenhum pedaço. Então, para não restar nenhum pedaço, vai ser isso aqui, ó, 5 mais 3. O resultado é 8. Letra B, o gabarito. Próxima questão. Para revestir totalmente o piso de uma sala retangular, cuja medida do comprimento é igual a 8 metros, Zacarias gastou um total de R$ 1.800, sendo 40 por metro quadrado. Desse modo, é correto afirmar que o perímetro dessa sala mede... Então você tem aqui uma sala retangular, que é retângulo, né? E o comprimento é 8 metros. Zacarias gastou 1.280, sendo 40 por metro quadrado. Então dá para a gente descobrir aqui a área. Só você dividir 1.280 por 40. Certo? Se ele gastou R$40 por metro quadrado e deu este valor aqui, quantos metros quadrados ele gastou, né? Então, 1.280 dividido por 40 é igual a 32. Então, 32 metros quadrados tem aqui a área. Desse modo, é correto afirmar que o perímetro da sala média, então você tem a área de 32 metros quadrados. Para poder dar 32 metros quadrados, tem que multiplicar a base, né, do comprimento vezes a altura. 80, aqui 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, aqui a altura vai ser 4. Ele quer o perímetro. Então aqui você vai ter mais 8 e aqui mais 4. 4 mais 8, 12. Mais 4, 16. Mais 8, 24. Letra C é o gabarito. Por hoje é só. Esqueci de falar no início do vídeo, mas assim, o jeito que eu respondo aqui no canal as questões de matemática da VUNESP são maneiras de você encontrar a resposta. Tá? Nem sempre uso fórmulas, algumas vezes é necessário usar sim, mas na maioria das vezes eu, através de raciocínio lógico, eu vou respondendo e espero que de certa forma tenha te ajudado, e assista mais vezes que você vai compreender os caminhos. As questões de matemática da VUNESP se repetem, elas mudam pouca coisa, né? O que muda é só o enunciado mesmo, para dizer a verdade, elas caem muito parecidas, tá certo? É isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!